Olá, Físio, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, edição especial do programa Bom Físio. E nós estamos nessa edição especial porque estamos na semana de aquecimento para o seminário Avaliação que Fecha Tratamento. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, esse seminário vai começar na segunda-feira. É um seminário onde eu vou te ensinar todo o passo a passo que você deve fazer na sua avaliação para o paciente fechar o tratamento com você e detalhes, sem reclamar de valores. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, o link está aqui na minha bio, corre lá, faça a sua inscrição, que vai começar já na segunda-feira. É um evento 100% online, 100% gratuito. Tá? E para quem não me conhece, o meu nome é Rayane, eu sou especialista e mestre em reabilitação funcional e fundadora da comunidade Fisioterapeutas Atualizados. E o tema da aula de hoje, da live de hoje, eu vou te ensinar 2 erros que você, fisioterapeuta, não pode de maneira alguma cometer na sua avaliação do paciente com dor no punho. Então, são 2 erros que a gente sempre leva ali, durante a avaliação, a gente sempre comete esses erros. E por que eu estou falando sempre? Porque eu já cometi também, e tá tudo bem. Só que agora, a partir da live de hoje, você já não vai mais cair nesse erro aí quando você for avaliar o seu paciente com dor no punho. Tá joia? Boa noite. O pessoal que está comigo aqui no YouTube, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal se vocês ainda não inscreveram. O pessoal do Instagram, gente, clica aqui ó, no aviãozinho, convida um amigo físio para vir participar da live, chama ele lá para participar da live aqui. E aperta no coraçãozinho para o Instagram entender também que esse conteúdo aqui vai ter muito valor. E eu vou entregar a chave, o ouro aqui na live de hoje em relação à avaliação fisioterapêutica do paciente com dor no punho, tá? Olá, boa noite. Bom, gente, 2 erros. Avaliação do paciente com dor no punho. Então, sempre quando chega um paciente para a gente com dor no punho, a primeira coisa que passa na cabeça é síndrome do túnel do carpo. Primeira coisa. A paciente está com dor no punho, a gente já bate ali o martelo. Isso aí é síndrome do túnel do carpo. Porém, existe um raciocínio por trás dessa dor no punho que nem sempre é síndrome do túnel do carpo. E se você não souber esse raciocínio, se você não souber avaliar, aplicar os testes clínicos específicos, você vai cair na tentação de achar que o paciente apresenta uma síndrome do túnel do carpo e com isso você vai começar o tratamento para síndrome do túnel do carpo e as chances de você errar no tratamento para gerar um resultado rápido é muito grande, porque a gente vai estar tratando coisas diferentes. Então, esse é um dos erros, que é não ter esse raciocínio clínico. Então, é muito importante nós, fisioterapeutas, nesse primeiro contato com o paciente, que é na avaliação, qualquer paciente te procurou, antes de começar qualquer intervenção, a gente precisa avaliar. Então, nesse primeiro contato da avaliação, é importante você ter ali, fazer uma anamnese bem focada, com as perguntas específicas, porque essas perguntas vão te guiar para o segundo ponto. O segundo ponto é a avaliação física. Nessa avaliação física, que nós realizamos os testes clínicos para ir direcionando, né, o nosso radar aqui em relação ao diagnóstico fisioterapêutico. Então, durante aquela anamnese, a gente levanta várias hipóteses. A dor no punho do meu paciente pode ser a síndrome do túnel do carpo, pode ser uma tendinite, pode ser uma síndrome de De Quervain. Então, existem várias situações que uma simples dor no punho, que irradia ou não irradia, pode estar relacionada. E quando você passa essa confiança para o paciente de saber diferenciar se ele tem uma tendinite, se ele não tem, se ele tem essa síndrome do túnel do carpo ou não, se é uma síndrome de De Quervain, quando você tem isso tudo montado, elaborado na sua cabeça, todo esse raciocínio, e você passa esse raciocínio para o paciente,
ele vai sentir muito mais confiança em você. E aí que vem o nosso diferencial, que o paciente já bate ali o martelo e no final dessa avaliação ele fecha o tratamento com você sem reclamar de valores. Então, isso é um ponto muito importante. Você passa autoridade para esse paciente quando você sabe investigar o que ele tem e não simplesmente fala com ele assim: olha, paciente, passa no médico, faz exame, volta no médico, fecha o diagnóstico, depois você volta para mim. Então, não, a gente já pode encurtar esse trâmite aí do paciente. A gente já pode encurtar isso tudo na avaliação. Então, quando você sabe fazer uma avaliação detalhada, específica, você já consegue falar para ele, ó, paciente, a sua dor é síndrome aqui de Dequervain. Não tem nada de síndrome do túnel do carpo. E também, quando o paciente chega para você, às vezes, com um diagnóstico médico, você precisa avaliar, fazer a avaliação fisioterapêutica, porque ele pode estar com um diagnóstico errado. E aí você vai iniciar um tratamento errado com esse paciente. Então, é nessa avaliação que você passa essa confiança para o paciente, que é nesse momento que o paciente vê a oportunidade de que você é a melhor pessoa, é o melhor fisioterapeuta, a melhor fisioterapeuta para tratar dele, do problema dele, do que ele está sentindo ali naquele momento e que ele precisa de alguém. Então, ele vai depositar toda essa energia, toda essa esperança, essa confiança em você. Tá joia? Então, o primeiro erro, 2 erros que vocês não podem cometer na avaliação. Primeiro erro do paciente, né, com dor no punho. Então, 2 erros que o fisioterapeuta não pode cometer durante a avaliação do paciente com dor no punho. Primeiro erro, achar que a dor no punho desse paciente é só síndrome do túnel do carpo, e eu já vou explicar aqui o porquê, vou compartilhar aqui minha tela já, mostrando a diferença para vocês, mostrando detalhes, como você vai ter certeza que o seu paciente tem mesmo a síndrome do túnel do carpo ou não. Então, vou especificar aqui daqui a pouquinho. O segundo erro é não realizar os testes clínicos para fechar esse diagnóstico fisioterapêutico diferenciado com o seu paciente. Então, é através desses testes que você vai poder confirmar se a dor no punho do seu paciente é uma síndrome de Dequervain, por exemplo, ou uma síndrome do túnel do carpo. Por que eu estou falando da síndrome de Dequervain e a síndrome do túnel do carpo? Porque são as duas onde os sintomas é um pouquinho parecido. É só um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês como tem uma diferença, aonde está a diferença. Então, ó, vamos lá. E por que isso é importante? A importância de você não cometer esses 2 erros, de você saber diferenciar uma síndrome do túnel do carpo de uma síndrome de Dequervain, é importante para fazer esse diagnóstico, passar essa confiança, realizar um tratamento correto. Eu tenho um exemplo clássico aqui de uma aluna da comunidade, que é a Natália. A Natália, o paciente chegou para ela com síndrome do túnel do carpo, diagnóstico médico, e durante a avaliação dela, ela identificou que não tinha síndrome do túnel do carpo, que o problema dele era uma síndrome de Dequervain. Então, se ela começasse a tratar como síndrome do túnel do carpo, ela ia errar nesse tratamento. Ela não ia gerar um resultado rápido. E aí, onde mora o problema nisso? Ao longo do tempo, aquilo o paciente não vai te ver como uma referência, ele não vai indicar você, porque ele vai pensar ali, esse físio não entende muito bem, ele não sabe muito o que está fazendo, já tem aqui 3 meses e minha dor continua a mesma. Então, ele não vai indicar. Então, aí que entra o problema. A gente acaba sujando o nosso nome, às vezes, porque não sabe avaliar no início. Você não sabe fazer essa avaliação bem feita. Então, isso é o pontapé inicial. E a Natália, quando ela fez lá a avaliação, ela falou para o paciente, explicou para ele que ele estava com um diagnóstico médico errado, que o problema dele era X, era Y, realizou os testes, mostrou para ele, falou assim, ó, se esse teste aqui que eu fizer no senhor der positivo, é porque o senhor apresenta uma síndrome de Dequervain. Se o senhor sentir dor,
é porque é uma síndrome de De-Quervain. Na hora que ela fez, deu positivo, o paciente ficou assim, nossa, então eu estou com o diagnóstico errado. Ele já conseguiu entender, compreender. Porque a gente anda aqui também, né? A gente caminha num passo onde a gente vai falar contra alguém que, aos olhos do paciente, tá lá em cima, né? Rei. Então, você precisa ter essa carta na manga para você falar assim, não, paciente, ó, eu tô certa por conta disso e disso, disso, por conta desse teste e desse que eu já fiz com o senhor e deu positivo, então esse teste quer dizer isso. Então, quando você vem com essas provas, o paciente confia em você. Ele consegue confiar e depositar toda aquela confiança no que você está falando. Tá, então quais são as diferenças? Qual é a diferença entre a síndrome do túnel do carpo e a síndrome de De-Quervain, que muitas pessoas fazem essa confusão na hora de fechar o diagnóstico do paciente para iniciar um tratamento correto. Então, vou compartilhar minha tela aqui, ó. Cadê? Aqui. Então, aqui nós temos uma imagem de a nossa característica aqui, né? A síndrome do túnel do carpo. Então, a síndrome do túnel do carpo, ela vai provocar no paciente uma dormência, um formigamento na região aqui do punho, da mão, vai irradiar para a mão, e ela é causada principalmente pela lesão ali por esforços repetitivos. Então, o paciente, às vezes, que faz trabalhos manuais, estética, né? Que mexe ali com design de sobrancelha. Esses pacientes são propensos, dentista, a desenvolver. E o que está relacionado com a síndrome do túnel do carpo? Então, é aquela pressão mesmo aumentada dentro de um compartimento, né? Entre os ossos do carpo e onde vai passar ali os tendões e ligamentos dentro de uma estrutura que a gente chama de túnel do carpo, que é onde forma tipo um túnel mesmo entre os ossos do carpo e o retináculo aqui. Aí forma um túnelzinho. Nesse túnel vai passar todos os tendões, vai passar o ligamento. E qual é o nervo que está sendo comprimido? É o nervo mediano. Então, normalmente, o paciente com síndrome do túnel do carpo, ele vai ter uma compreensão do nervo mediano. Então, é por isso que a dor, a dormência dele também irradia, principalmente aqui, para o dedo médio. Mas vai pegar na palma da mão. Então, e fica mais concentrada nessa região média, palma da mão e dedo médio. Essa é a diferença entre essa é a causa, né, do paciente com síndrome do túnel do carpo. Então, fica bem localizada aí aquela dormência, aquele incômodo nessa região de mão, palma da mão e antebraço. Mais especificamente no dedo médio, porque vai pegar o nervo mediano. E aqui que entra uma diferença, aqui que entra o grande raciocínio do fisioterapeuta. Se está ocorrendo essa compressão dentro do túnel do carpo e principalmente do nervo mediano, então o nervo mediano ele está sendo comprimido, pinçado por essas estruturas, pelo túnel. E aí, qual é o principal tratamento, intervenção que o físio vai fazer com esse paciente? Mobilizar o nervo mediano. Tá? Então, olha a diferença. E aí, se você acha que essa dor no punho do paciente é uma tendinite, é alguma inflamação de tendão, né? Você vai pedir ele para fazer o quê? Colocar gelo. E na síndrome do túnel do carpo, o gelo não resolve, porque é uma compreensão nervosa. Toda compreensão nervosa, toda essa tensão neural, nós realizamos o quê? Uma mobilização neural para poder tratar o paciente. Então, olha a diferença, olha como o raciocínio, durante a avaliação, vai guiar o seu tratamento. É importante a gente ter esse raciocínio clínico na hora de avaliar o paciente. Bom, vou parar aqui. Aê! Isso, então, aqui, né, falamos sobre a síndrome do túnel do carpo. Agora, a síndrome de De-Quervain, vou compartilhar a minha tela aqui de novo. Aqui. Já a síndrome de De-Quervain, o que acontece, Rayane, na síndrome de De-Quervain?
Já na síndrome de De Quervain ocorre uma inflamação e uma irritação aqui, inflama mesmo a bainha aqui dos tendões que se movem, que vão mover o polegar. Então, ocorre essa inflamação, principalmente do abdutor longo do polegar, do flexor do polegar. Então, todos aqueles tendões que vão passar logo aqui mesmo na estrutura, ele passa bem perto aqui do nosso rádio e vai fazer o movimento do polegar. Então, a dor, a dormência, o incômodo desse paciente vai estar localizado nessa região do polegar. Mas também pega o punho, incomoda o punho do paciente. Essa dor pode estar de forma difusa na região do punho, mas ela é mais concentrada nessa região do polegar, principalmente aonde a bainha, né, onde esses tendões passam. Então, essa é a diferença gigante entre a síndrome do túnel do carpo e a síndrome de De Quervain. Só que o físio já tem que ter isso em mente, ele já tem que ter esse raciocínio. Por quê? Senão ele vai fazer um diagnóstico fisioterapêutico errado, porque o paciente vai chegar para você com uma dor aqui no punho. Só que a dor piora quando ele faz um movimento com o polegar, porque ocorre essa inflamação dos tendões do polegar, tá? Então, físio, presta atenção nos sinais e sintomas do seu paciente e para você ter certeza. Raiane, como eu vou ter certeza se o meu paciente tem uma síndrome do túnel do carpo ou se ele está com uma síndrome de De Quervain? Através da realização dos testes clínicos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou parar de compartilhar. Então, tem uma diferença. Aí, nessa avaliação, além de você ir juntando sinais e sintomas do paciente, então, aí ele está com aquela dor no punho, aí ele fala para você que irradia um pouco para o polegar, você já começa, ó, é síndrome de De Quervain. Agora, se ele fala assim, não, ela fica mais localizada, é difusa no punho, palma da mão, e vem mais para o dedo médio. A gente já começa ali, opa, pode ser uma síndrome do túnel do carpo. Como eu vou diferenciar? Como eu vou ter certeza? Porque já na síndrome de De Quervain é uma inflamação, é uma tendinite, então o tratamento vai ser um. Já a síndrome do túnel do carpo é compressão do nervo mediano. O tratamento já é outro, totalmente diferente. Mas os sintomas podem ser bem parecidos e isso pode fazer uma confusão na hora da gente avaliar esses pacientes. Aí vamos descartar as hipóteses através dos testes clínicos. Vou compartilhar minha tela aqui de novo, ó. Pronto, nosso famoso teste de Fallen. Para que serve esse teste, Rayane? Para você identificar, avaliar se o seu paciente apresenta a síndrome do túnel do carpo. Então, quando ele faz esse movimento de abdução do ombro, flexão de cotovelo e faz uma flexão de punho, quando ele faz esse movimento, ele aumenta a tensão dentro desse túnel, né? Dentro desse canal, ele comprime, aumenta a pressão ali dentro, comprimindo mais ainda o nervo mediano. E isso vai gerar uma dor. E às vezes o paciente nem consegue completar o movimento. Antes mesmo dele encostar aqui, ele já não consigo completar o movimento. E o ideal é que ele fique aí pelo menos 30, 40 segundos nessa posição. Mas se o paciente apresentar síndrome do túnel do carpo, ele não vai conseguir ficar nem 5 segundos. Ele vai sentir uma dor, um incômodo, aquele peso, vai irradiar aquela dor, e ele pode relatar dor até no ombro. Então, esse é o teste de Fallen. Então, você vai aplicar esse teste no paciente que chegar com essa dor difusa no punho, que irradia para dedos, mão, para você fazer esse diagnóstico diferenciado. E qual a importância desse diagnóstico? Para você guiar o seu raciocínio clínico na hora de elaborar um bom plano de tratamento para esse paciente. E também, o principal é você explicar para o paciente, ó, paciente, eu vou fazer um teste com você para diagnosticar se a dor no punho do senhor é uma síndrome do túnel do carpo. Aí, antes de você realizar o teste, você fala com ele se o senhor sentir dor,
senti um incômodo, você me avisa. E o que isso quer dizer? Que se der positivo, se o senhor sentir muita dor, não aguentar fazer o teste, é porque a dor no seu punho é síndrome do túnel do carpo. Acabou. Ali o paciente já tem total confiança em você. Quando você faz isso, ele já passa na cabeça dele assim: essa fisioterapeuta é diferente. Ela sabe do que ela está falando. Essa menina é prendada, né? Como diziam os antigos, essa prendada, essa sabe das coisas. Vai passar isso na cabeça do paciente. Eu posso confiar porque ela sabe o que ela está falando. Ela sabe o que ela está avaliando. É outra coisa, você passa total confiança. E no final dessa avaliação, ele já vai estar ali com a cabeça assim: que dia que ela volta? Eu preciso tratar com ela. Porque passa também na cabeça do paciente aquela famosa frase: o barato sai caro. Então, você pode cobrar o seu valor, que o paciente feche o tratamento sem reclamar do valor, porque ele vai enxergar durante a sua avaliação, você usando a estratégia certa, você usando todo o passo a passo de uma avaliação avançada, ele vai chegar no final e vai falar assim: pronto, é essa aqui que eu quero fechar meu tratamento. É essa fisioterapeuta que é capacitada para poder resolver o meu problema, tá? Vou parar de compartilhar a tela aqui. É o mesmo, gente, acontece com a gente. Quando a gente vai fazer algum procedimento também, vai procurar algum profissional da saúde, a gente quer o quê? Confiança. Você tem que sentir confiança naquele profissional. Senão você não vai fechar tratamento com ele, não. Eu vou operar com fulano lá que nem olhou na minha cara, ficou só olhando para o papel, ele não fez nada, não me mostrou que é bom. Não vou, não. A gente não fecha. Eu não vou fazer tratamento, né, odontológico com aquele dentista que, nossa, nem pôs a mão, nem olhou, nem me avaliou. Já falou só ali os valores, o tratamento, e nem olhou direito, nem me avaliou direito. A gente não fecha. A gente não fecha tratamento. E é o mesmo com os nossos pacientes. Os nossos pacientes, eles querem sentir confiança. Eles querem olhar para a gente e falar assim: esse aqui é bom. Esse eu posso confiar. E antes de você terminar a sua avaliação, ele já está pensando qual é o dia que você volta, que já quer fechar o tratamento com você, independente do seu valor, e ele já está pensando em te indicar para a amiga, para a avó, para a vizinha, para a mãe, para todo mundo. Ele já está pensando ali na cabeça dele. Quando você acaba a avaliação, ele já está ali na cabeça. Não, eu vou te indicar para fulana, para ciclano, porque você é diferente. Então, fazer esse tipo de avaliação hoje é ser diferente. O que deveria ser ali o básico, né? A gente deve avaliar o paciente de forma específica, detalhada. E uma avaliação assim detalhada, ela demora em média 1h30. Isso é uma avaliação específica. Isso é uma avaliação onde você vai ter um diagnóstico fisioterapêutico assertivo e para elaborar um bom plano de tratamento. Outro teste, né? Falei que vou mostrar os 2 testes. Então, esse teste de Fallen é para você investigar se a dor do seu paciente ali no punho é uma síndrome do túnel do carpo. E aí o teste deu negativo. E agora, o que meu paciente tem? Vamos investigar se ele apresenta uma síndrome de De Quervain? Através desse teste aqui, ó. Vou compartilhar minha tela. Esse teste aqui é o nosso famoso teste de Filkenstein. Filkenstein. Cada um pronuncia, né, de um jeito. Mas é esse teste aí. O que você vai pedir para o paciente fazer? Ele vai guardar o polegar na palma da mão e vai fazer aqui, ó, um desvio ulnar. Faz aí para você ver. Você vai sentir uma dor, um incômodo, sem você ter essa bainha, sem você ter esses tendões do polegar inflamado. Você já vai sentir esse incômodo. Faz para você ver. A gente já sente um incômodo. O paciente com síndrome de De Quervain, ele não consegue nem desviar. Ele não consegue nem guardar o polegar na palma da mão. Não consegue nem fazer esse movimento. Quando ele faz esse movimento, ele já grita de dor.
ele já sente uma dor e que essa dor pode irradiar, a dor no punho pode aumentar, ele não consegue completar o movimento. Então, faz o teste e aí você vai confirmar se essa dor no punho, se essa dor difusa no punho dele, esse incômodo que ele está sentindo no punho, é uma síndrome de De-Quervain. E assim você mostra o diferencial para esse paciente. E você explica para ele também. Se o senhor sentir dor, é porque eu estou irritando aqui a passagem dos seus tendões do polegar, que ele passa bem nessa região. Então, quando o senhor faz esse movimento, eu estou irritando o local, mas é para me confirmar ponto de diagnóstico mesmo, diagnóstico fisioterapêutico diferenciado. E aí eu vou começar um tratamento com você diferente. Por quê? Aí aqui entra um grande detalhe, gente, um grande detalhe que é você explicar isso para o paciente. Então, você explica para ele, paciente, eu preciso fechar esse diagnóstico com você, eu preciso saber bem detalhado o que o senhor apresenta, por quê? Para mim não fazer um tratamento errado. Porque se eu simplesmente achar que é uma síndrome do túnel do carpo e iniciar um tratamento, o senhor não vai melhorar, a sua dor vai continuar. Então, eu preciso te avaliar, eu preciso realizar esses testes para poder ter certeza que o seu caso não é uma síndrome do túnel do carpo e é, por exemplo, uma síndrome de De-Quervain. Então, esse é o teste que você deve realizar no seu paciente também, a ponto aí de diagnóstico, para você fechar o diagnóstico fisioterapêutico, tá? Vou parar de compartilhar. Então, 2 erros aí, hein? Resumindo, os 2 erros que o fisioterapeuta não pode cometer durante a sua avaliação com o paciente com dor no punho primeiro, é você já de primeira, sem avaliar, já achar que é uma síndrome do túnel do carpo. Então, é a primeira coisa que passa na nossa cabeça. É síndrome do túnel do carpo. Então, é um erro grande. E o segundo erro é não realizar os testes clínicos para guiar o seu raciocínio, para chegar num diagnóstico assertivo. Então, é importante a gente ter conhecimento sobre esses testes clínicos, saber aplicar esses testes clínicos e o principal, saber analisar os resultados desses testes clínicos. Porque não adianta nada a gente só aplicar e não saber analisar. Será que o teste deu positivo, deu negativo? O que isso quer dizer? Por que eu estou testando? Qual é o objetivo desse teste? O que eu faço com esse teste? Por exemplo, no teste de Fallen, você irrita mais ainda, você aumenta a pressão dentro desse túnel, beliscando, pinçando mais ainda o nervo mediano. Então, isso é importante você saber. O que é esse movimento de fazer um desvio ulnar? Guardar o polegar, fazer uma adução de polegar e um desvio ulnar. Porque você irrita toda essa tensão desse nervo, por onde ele está passando, do tendão. Você irrita toda essa bainha, todo esse tendão, os tendões do polegar, que fazem o movimento do polegar, de flexão, extensão, adução, abdução. Então, você vai ir guiando o seu raciocínio. E você saber o objetivo do teste, saber por que você está realizando, o que acontece quando você realiza, isso mostra que você é diferente. Você é um fisioterapeuta que não está aqui só avaliando, só querendo olhar o paciente e já iniciar tratamento. Não, você quer identificar a causa daquela dor, o que está levando aquela dor, quais são o principal motivo da dor no punho dele, para você elaborar um plano de tratamento assertivo. E o plano de tratamento, ele deve ser embasado na evidência, nos artigos científicos. Então, já existem vários artigos provando qual é o melhor tratamento para a síndrome do túnel do carpo. Será que colocar TENS, gelo, resolve? Será que colocar laser resolve? A evidência já traz isso tudo também, já tem respostas para isso tudo. Qual é o melhor tratamento?
E eu tenho todo esse tratamento detalhado dentro da comunidade Fisioterapeutas Atualizados, que, se eu não me engano, foram 13 artigos lidos para poder elaborar o melhor tratamento para a síndrome do túnel do carpo. Se for síndrome de Dequervem, já é outra linha de raciocínio, já é outro tratamento. Isso tudo faz de você um fisioterapeuta diferenciado, um físio avançado. Beleza, pessoal? Bom, estamos na semana de aquecimento para o seminário Avaliação que Fecha Tratamento. Então, é um seminário 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te ensinar em 3 aulas gravadas. Eu vou ensinar o fisioterapeuta, é exclusivo para o físio formado. Então, eu vou te ensinar tudo que você deve ter, o que deve ter na sua avaliação para o paciente chegar no final dela e fechar o tratamento com você sem reclamar dos valores. Parece ser bom demais, né? Mas entra lá para você ver. Você vai aprender isso tudo e eu vou te provar que isso realmente é possível. Na primeira aula, eu vou te mostrar os 3 erros fatais que, se você cometer, o paciente não fecha o tratamento com você. Na aula 2, eu vou te ensinar o que não pode faltar na sua avaliação fisioterapêutica. E na aula 3, eu vou fazer uma análise de uma avaliação real que eu fiz aqui na minha cidade com uma paciente. Eu pedi autorização para ela para filmar e eu vou analisar tudo que eu ensinei na aula 2, eu vou analisar na prática, sendo aplicado nessa aula 3. Então, será um seminário aí rico de conteúdo. Também teremos sorteio de um jaleco novinho, onde em cada aula eu vou disponibilizar uma palavra-chave. Então, a aula 1 vai ter uma palavra, a aula 2, a aula 3 vai ter uma palavra diferente, e aí você junta todas essas palavras e envia num link, onde a minha equipe vai disponibilizar no último dia. Aí, você mandando essas 4 palavras, você já está concorrendo para esse sorteio de um jaleco novinho. E aí, se você for premiado, for sorteado, depois a gente entra em contato com você para pegar detalhes direitinho de como você quer esse jaleco, tamanhos. Mas só de vocês preencher as 3 palavras e enviar, você já está participando desse sorteio. Tá bom? Esse seminário é 100% online e 100% gratuito. Quem ainda não fez a inscrição, corre que o link está lá na minha bio. Então, corre lá e faça a sua inscrição. Bom, gente, um beijo grande. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês e até amanhã às 20h30. Um beijo. Tchau, tchau.